Olá, eu sou Eliane e você está no canal do Fazendo Arte Ateliê. Seja muito bem-vindo. E para o vídeo de hoje eu trouxe mais uma dica de Páscoa. E a dica de hoje é esta toalha de lavabo. Eu acredito que você vai gostar de fazer esse trabalho. E acredito também que você que está passando por aqui é porque você gosta de dicas como essa. E se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, então aproveita e já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar sabendo quando eu estou chegando com um trabalho novo, porque eu estou sempre trazendo ideias novas aqui no canal. Eu vou apenas fazer a leitura de um versículo e nós já vamos para o passo a passo desse trabalho. E a leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 48, e é o versículo 17. Assim diz o Senhor, o Redentor de você, o Santo de Israel. Eu sou Javé, o seu Deus, que ensino a você para o seu bem e o guio pelo caminho que você deve seguir. Vamos ao passo a passo? Para fazer a pintura nessa toalha, eu vou riscar apenas o coelho, porque o restante eu vou usar o stencil. Eu já fiz o risco do coelho e vou transferir aqui para a toalha com auxílio do carbono. Eu vou deixar esse risco lá no nosso Instagram, assim como outros modelos de coelho também, para que você pode mudar a carinha do coelho. Eu vou colocar o risco no cantinho aqui, vou prender com a pontinha com fita crepe para ele não deslizar e vou colocar o carbono com a parte escura para baixo e venho passando a caneta por cima para transferir esse risco. Antes de tirar, eu gosto sempre de conferir se saiu tudo certinho. Eu já deixei aqui na bandejinha o clareador e o azul hortênsia. E eu vou usar esse pincel Pituá, que é o 803-4, para fazer um fundo antes de começar a pintar o coelho. Como eu vou fazer um fundo em toda a barra, eu vou isolar essa parte de cima com fita crepe para eu não ultrapassar o limite. Eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia, misturar no clareador, mas fazer uma mistura bem clarinha e vou vir fazendo um sombreado em toda a parte de cima da barra dessa toalha. Eu vou isolar a parte de baixo também para fazer um sombreado. E eu vou usar o verde country para eu poder fazer esse sombreado do matinho. Mesma coisa, clareador, um pouquinho do verde e venho fazendo. Ó, tá um pouco escuro, põe um pouco mais de clareador porque eu quero ele mais claro. Eu vou usar o mostarda para fazer o coelho. E você vai ver que coisa mais fácil que é pintar esse coelho. Eu vou pegar um pouquinho do mostarda, misturar no clareador, como eu fiz para fazer o fundo, e vou passar em todo o coelho. Você vai ver como que é fácil pintar esse coelho. Eu vou passar essa misturinha no coelho todo. Não vou me importar com o olho, com o focinho, boca, nada. Vou passar por cima de tudo. E você vai fazer a mesma coisa. Observa só, eu estou usando mais clareador do que mostarda. Eu vou deixar ele numa tonalidade bem clarinha, porque depois eu vou vir fazendo um sombreado em volta de tudo com o mostarda puro. Olha só, eu pego um pouquinho do mostarda e venho passando em volta da orelhinha que eu já acabei de passar a misturinha e venho jogando para dentro para fazer um sombreado. Olha só, ele já vai tomando forma. Eu estou usando o pincel 433-8. Eu passo o pincel bem por baixo da tinta e abasteço. Um lado tem tinta, o outro está sem tinta. E esse lado que está sem a tinta é o que vai ficar para dentro, para baixo.
Então, eu vou passando e fazendo um contorno. E depois eu posso vir fazendo um sombreado em volta de onde eu acabei de fazer. Pego agora o clareador e vou para outra orelha. Vou fazer a mesma coisa. E assim eu vou fazer também na carinha do coelho, na mãozinha, tudo desse jeito. Eu vou passar o clareador com o mostarda e depois eu vou vir com essa posição que eu mostrei para você. Eu vou fazer todo o contorno do coelho. Olha, passei clareador em cima de tudo. E agora, olha, com mostarda eu vou fazer a mesma coisa. Observa bem. Passei e agora eu venho puxando para dentro, olha. Se for preciso, para não ficar tão pesado, eu posso pegar um pouquinho de clareador e misturar para ajudar a espalhar. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa para fazer a sombra da patinha, olha. Eu venho agora com o clareador misturando essa tinta e deixando a parte do centro da cabecinha do coelho mais clara, olha só. Passo agora o clareador nas patinhas e faço a mesma coisa que fiz no restante do coelho. Na parte de baixo da pata, que corresponde aos dedinhos, eu vou fazer as laterais para depois eu fazer o centro. Olha, que aí eu fecho com essa curva formando os dedinhos. Com o fundo do coelho todo pronto, eu vou agora com papaya fazer essa parte de dentro da orelha do coelho. Vou pegar um pouquinho da tinta, tirar o excesso e vou vir passando da mesma forma que eu passei o mostarda na parte de fora. E eu não vou estar passando o clareador porque ele ainda está molhado. Com o restinho de tinta que está no pincel, eu vou fazer um sombreado perto do focinho do coelho. E observe só, eu não coloquei mais tinta, é só o restinho de tinta. Com o pincel 142,8 e o vermelho escarlate, eu vou fazer a boca do coelho. Mas eu vou fazer só a parte de baixo, que na parte de cima eu vou deixar um branquinho para fazer um dentinho no coelho. Com o branco eu vou passar um pouquinho no olho e vou fazer o dentinho do coelho. Com o sépia e o pincel 0, eu vou preencher todo o espaço do nariz. Já vou descer fazendo a boca, contornando a boca, né? Os dentinhos e vou terminar o olho. E para fazer o dentinho do coelho, é só fazer um contorno embaixo do branco, olha, e depois dar um tracinho no meio. Fiz o dente do coelho. Olha como está ficando lindo. Você gosta de pintar bichinhos? Qual é a sua preferência em pintura em tecido? Com um pouquinho de sépia na pontinha do pincel, eu vou fazer um pequeno sombreado dentro da boca dele para dar uma profundidade. E para dar a ideia de uma linguinha aparecendo. Vou dar um tracinho embaixo no queixo dele e vou fazer a sobrancelha. E agora, com a mão bem leve, o pincel 0 e o pincel sempre em pé, eu vou puxar o bigode do coelho.
acerta bem o pincel, põe um pouquinho de tinta, olha só, pouquinha tinta, encosta e puxa. Viu só como você vai fazer? Com o faça bolinha, a ponteira número 1, eu vou fazer uns pontinhos aqui perto do bigode dele. E com o branco eu vou fazer uma pintinha na parte escura do olho. Com esse pincel Line, esse aqui é o 302.0, eu vou dar uma umedecida nele e vou vir fazendo um contorno em volta de todo o coelho. Mas vai ser um contorno diferente. Eu vou dar 3 tracinhos e olha só, 1, 2, 3. E depois eu venho e faço 3 pontinhos. 1, 2, 3. Logo depois eu venho com mais 3 tracinhos. E assim eu vou, 3 tracinhos, 3 pontinhos, 3 tracinhos, 3 pontinhos, até eu completar todo o contorno. E esse contorno eu vou fazer também nessa parte de dentro da orelha. Eu já fiz em volta dele todo. Agora, gente, vocês vão achar até engraçado, mas eu tô achando que precisa de mais uns tracinhos aqui. Sabe, entre esses tracinhos aqui, ó, eu não pus 3 tracinhos. Entre esses 3, eu vou colocar 2 tracinhos ao contrário. Você vai ver só como é que vai ficar bem mais bonitinho. Agora, eu vou enfeitar esse lado com os ovos. Eu tenho esse stencil que foi feito lá no ateliê e eu vou usar esses ovos para fazer aqui embaixo. Eu vou posicionar de formas diferentes e também os tamanhos eu vou variar, como também vou variar as cores. É Páscoa, nós vamos deixar tudo bem alegre, bem bonito. Para as cores dos ovos eu estou usando o amarelo, o papaya, o vermelho, um azul claro, azul caribe e o verde. Depois eu venho decorando todos os ovos com essas mesmas cores, usando um pouco de branco, fazendo bolinha, fazendo tracinho, deixando eles bem alegres. Com o verde oliva eu vou fazer uns matinhos entre os ovos e na frente do coelho também, em volta do coelho. Gente, agora que os ovos estão todos prontinhos, bem bonitinhos, eu vou fazer uma cerquinha na frente dele. E essa cerquinha é um stencil da Litoarte, que é o STE 029. Mas os ovos vão aparecer atrás da cerca e vou deixar alguns por cima. Vou prender o local onde eu vou parar de pintar e vou prender aqui em cima para me dar mais segurança na hora de fazer. E para fazer essa pintura eu vou usar a tinta marrom. Com o pincel Pituá eu vou vir com movimentos circulares, espalhando toda a tinta em cima do stencil. Depois eu vou com um pouquinho do rústico de baixo para cima para escurecer um pouco essa cerca embaixo e um pouquinho do branco na parte de cima. Depois, com faça bolinhas, eu faço uns pontinhos em cima dos encontros das repinhas com a tinta rústico e depois um pouquinho de branco por cima para dar uma luz nesses preguinhos. Vou reforçar um chãozinho embaixo dessa cerca, jogar mais uns matinhos e depois vai faltar só o Feliz Páscoa, que eu vou usar um stencil feito no Fazendo Arte Ateliê e eu estou usando a cor marrom. Prontinho, agora é só vir e pregar uma renda aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje e que você possa fazer trabalhos assim, para que a sua Páscoa seja bem alegre, bem colorida. Afinal de contas, Páscoa é alegria. Um grande abraço, uma feliz Páscoa para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.